Olá, caro amigo farmacêutico, tudo bem? Hoje eu gostaria de apresentar a vocês alguns dos equipamentos que estão disponíveis no catálogo da Fisaton. Para quem não conhece, a Fisaton é uma empresa nacional que está há mais de 60 anos no mercado fornecendo soluções na parte de equipamentos para farmácia de manipulação e para algumas indústrias cosméticas que têm a necessidade de fazer lotes iniciais em bancada. A formulação que eu vou ensinar para vocês hoje aqui é um creme base, do qual vocês irão poder replicar o mesmo dentro da sua farmácia de manipulação, não tendo necessidade de você comprar creme base pronto, ou seja, você produz o seu próprio creme base. A vantagem disso está na relação do custo da fórmula final, que vai sair muito mais em conta você fazendo a produção interna dentro do seu laboratório. Mas antes da gente falar da farmacotécnica propriamente dita, eu gostaria de falar primeiramente para vocês das hélices que temos disponíveis. Bom, essa primeira hélice que temos aqui na minha mão é a hélice do tipo âncora. Essa hélice geralmente nós utilizamos no final do processo de emulsificação, onde a gente tem que resfriar o nosso creme ou o nosso gel e a gente não quer incorporar ar no mesmo. Então a gente utiliza ela para fazer essa parte de resfriamento. A segunda hélice, essa é uma hélice muito interessante e vai resolver muitos dos problemas farmacotécnicos de formulação aí dentro da farmácia de vocês, que é a hélice naval. Ela leva esse nome de hélice naval por ser muito semelhante à hélice de um navio. Essa hélice a gente utiliza ela frequentemente para a gente trabalhar com sistemas tensoativos surfactantes, ou seja, shampoos. Por que da gente utilizar essa hélice especificamente? Porque ela não forma um vórtice no nosso produto e, consequentemente, ela não irá fazer a incorporação de bolhas de ar no shampoo ou então em sistemas de limpeza do tipo. Então, essa é a indicação da hélice naval. Agora, essa é uma hélice muito interessante também, da qual eu particularmente gosto de utilizar muito para trabalhar com pigmentos, maquiagens, alguns gloss, a gente tem que abrir previamente o pigmento, né? A gente tem que fazer a dispersão do mesmo. Essa aqui é a hélice dispersora. Carinhosamente, aqui no laboratório da Consulfarma, a gente chama ela de estrela ninja, mas a função dela basicamente é fazer esse processo de dispersão. Outro exemplo que a gente pode aplicar essa hélice também é quando você tem um creme e por algum motivo dentro do seu processo na farmácia de manipulação você incorporou algum ativo ou algum outro insumo e você formou grumos. Caso você tenha que quebrar esses grumos ou remover esses grumos no seu sistema principal, eu sugiro que você utilize essa hélice aqui. E por fim, as mais convencionais utilizadas no dia a dia aí pelos técnicos é a hélice de centrífuga, que a gente tem esses dois tamanhos disponíveis. Então se você tem um creme aí de 200 gramas, você vai utilizar essa, que ela é um pouco maior. Agora, se você tem uma formulação de 30 gramas, um volume reduzido, eu sugiro que você utilize essa. No dia a dia, essa é que você mais vai utilizar. Quando você tiver um creme base, você vai fazer a adição ali dos ativos, previamente levigar com um almofariz ou pistilo, ou então realizar o aquecimento aqui na placa de aquecimento e fazer a incorporação. Para você ter uma boa homogenização, eu sugiro que você utilize essa hélice. Um ponto muito interessante que muitas farmácias pecam é fazer a incorporação do creme e a adição dos ativos com um saco plástico, ou seja, pesar tudo dentro do saquinho plástico e fazer aquela homogenização leve com a mão. Fazendo esse tipo de homogenização, a gente não tem a garantia que aquele creme está com a sua dose uniforme. A gente não tem uma uniformidade tão grande. Por isso que é interessante a gente utilizar essa hélice para misturar os ativos com a base prescrita. Bom, então agora vamos para o processo farmacotécnico propriamente dito. Para esse creme base, eu já deixei previamente pesado o nosso QSP de água, ou seja, o nosso veículo é a água, como quelante da formulação, que a gente deve sempre incorporar para evitar a interação de metais e aumentar a vida útil da base. Eu coloquei o EDTA de sódio a 0,1%. Como agente geleificante principal, que é o que vai formar o nosso gel, eu optei aqui por utilizar o Aristoflex. O Aristoflex ele tem uma vantagem em relação a algumas outras matérias-primas, que ele não tem a necessidade da neutralização e a dispersão dele é muito mais rápida, ou seja, vai otimizar o processo aí dentro do seu laboratório. Aqui eu já deixei previamente pesado também a fase oleosa, como emulsionante eu escolhi aqui o Oliven Mil, mas você pode escolher o que você tiver disponível aí dentro do seu laboratório, ok? Aqui eu escolhi já como sistema conservante, eu escolhi um conservante mais seguro, um conservante mais vegetalizado, que no caso é o Conaron B. Esse conservante ele é de um extrato vegetal, então a gente tem uma segurança muito maior na nossa formulação em relação àqueles conservantes alergênicos convencionais que nós utilizamos, como por exemplo o metilparabeno, propilparabeno e o etilparabeno. E para finalizar, eu coloquei um modificador de sensorial, que no caso é o Dry Flow a 5%. Ele vai promover ao nosso creme um toque mais seco, mais sedoso,
que vai ser um grande diferencial também da sua formulação. Bom, agora vamos iniciar então aqui o processo. Na nossa placa de aquecimento da Fisaton, eu vou setar ela em 360 graus. Aí você vai me perguntar, Samir, tem a necessidade de eu setar ela para 360? Quando inicia o processo e a chapa ela está fria, eu gosto de subir a temperatura até o máximo para que a placa aqueça mais rapidamente e depois eu reduzo ela aqui para 150 graus, que é a temperatura que eu vou utilizar ao decorrer do processo. Bom, então vamos iniciar o processo aqui agora. Eu vou colocar minha fase aquosa para aquecimento e vou prender o meu becker com a cinta abraçadeira. Lembrando que esse equipamento é extremamente importante para você ter no seu laboratório, visando a segurança dos seus colaboradores, né? Para que você evite acidentes. Imagine só um becker com agitação mecânica, ele sair voando, estilhaçado pedaço de vidro para o seu laboratório. Mas eu gostaria de falar de uma particularidade muito específica dessa abraçadeira aqui da Fisaton. Como vocês podem ver, ela é feita de silicone. O silicone, ele não queima, ele não estraga, diferentemente de algumas que a gente tem no mercado, como essa que eu deixei separado aqui para mostrar para vocês. Vocês podem ver que essa cinta com velcro, ela queima muito facilmente e estraga. Ou seja, um produto caro que você adquire para o seu laboratório e a vida útil dele não é tão grande. Então por isso que fica a minha sugestão para que vocês utilizem e comprem essa cinta de silicone aqui da Fisaton. Com o becker aqui em aquecimento, eu vou pegar a hélice de centrífuga de 5 centímetros, que ela é um pouquinho maior, como vou fazer 100 gramas aqui, é mais indicado a gente utilizar essa. Então, para fazer a fixação da mesma, eu vou utilizar o mandril, introduzo aqui, abro um pouco para que eu consiga introduzir ele e posterior eu vou fechar ele em sentido horário. Outro ponto interessante também quando a gente fala da hélice é que a gente aperte nos 3 orifícios que a gente tem disponível, para que a gente tenha uma fixação mais plena da hélice e para que ela não desestabilize durante o processo de agitação mecânica. Então aqui eu vou fixar os 3 pontos disponíveis aqui, dando uma leve apertada. Não tem necessidade da gente apertar tão forte para não estragar o equipamento. Feito isso, eu vou descer a minha hélice aqui, vou soltar a mufa e vou descer até que ela cubra completamente com água. Ligo primeiramente devagar, só para saber se ela não está batendo no becker, dou uma leve rotação, vou escutar o sinal sonoro, o bip, e que eu posso colocar a rotação baixa só para ver. Aqui é importante a gente ver se a hélice não está batendo no becker. Aqui eu estou vendo que a hélice ela está livre, então eu posso seguir com o processo. Aqui com essa agitação lenta mesmo, eu vou fazer a adição agora do EDTA, que é o nosso quelante, que eu já havia explicado anteriormente para vocês. Incorporado o mesmo, a gente já vai poder fazer a adição do nosso polímero, que no caso é o Aristoflex. Com agitação lenta, eu vou pulverizar o mesmo sobre a fase aquosa. Agora, eu quero dar uma dica para você quando você estiver fazendo esse processo. É muito comum, quando a gente jogar o pó, ficar grudado um pouco na hélice, ali na parte do fundo. Com o pão duro, você pega e coloca ali e você já remove todo o polímero que ficou grudado na hélice. Então aí você tem uma melhor dispersão do polímero, evitando também a formação de grumos. Aqui eu vou aquecer o meu sistema até 85 graus Celsius. Quando a chapa já estiver aquecida, eu posso voltar a temperatura dela aqui para 150 graus e fazer o acompanhamento. Eu sei que para eu atingir a temperatura, geralmente leva em torno de 2 a 3 minutos de aquecimento. E o equipamento da Fisaton, ele conta também com um timer que você pode fazer esse processo de setup. Então aqui nesse botão do lado direito, a gente consegue fazer os setups e se eu manter pressionado, eu consigo setar o tempo que eu quero que ele agite, tá bom? Enquanto a fase aquosa vai aquecendo, eu já posso também colocar a minha fase oleosa para aquecimento. No caso, eu vou utilizar essa outra placa de aquecimento para que a gente tenha uma melhor distribuição. Aqui no caso, eu estou fazendo 100 gramas de produto somente, mas eu sei que no dia a dia do seu laboratório você vai fazer quantidades muito maiores, 1 kg, 2 kg, 2,5 kg é o máximo que esse equipamento suporta de torque em relação à quantidade de produto. Tá bom? Então, quando a gente vai fazer 2,5 kg de produto, aí já é interessante que a gente tenha 2 chapas auxiliares para que a gente consiga dimensionar melhor as fases durante o processo de produção. Agora, caso vocês tenham uma demanda maior de 2,5 kg, vocês queiram fazer lotes maiores de 2,5 kg, a Fisaton também tem disponível no seu catálogo o agitador planetário. O agitador planetário, para quem não conhece, pode entrar no site deles
e ver ou entrar em contato com a equipe comercial. Mas basicamente ele é uma placa de aquecimento da qual a gente tem um agitador superior também e a gente tem o aquecimento do mesmo. Então a gente consegue ter uma dispersão também para quantidades maiores. Ou seja, se você adquirir a base planetária, com esse equipamento você consegue produzir 5 kg de produto. Bom, agora eu já tenho a fase aquosa com o meu polímero totalmente formado. Eu vou pegar um pouquinho aqui para vocês possam ver. Ele ficou completamente transparente. E aqui a gente já vai aferir a temperatura da fase aquosa. E visualmente eu já vejo que a minha fase oleosa ela está pronta. Ó. Toda a minha fase oleosa fundiu, foi derretida. Então aqui eu já posso fazer a incorporação dela no sistema. Só antes eu vou fazer a aferição do sistema aquoso. É importante sempre que a fase aquosa e a fase oleosa estejam próximos à sua temperatura para que você não tenha problemas farmacotécnicos no processo de emulsificação. Então aqui com o meu termômetro, vou colocar aqui com cautela na lateral do becker, lembrando que a gente não encosta o termômetro no fundo do recipiente, que a gente tem uma temperatura aferida de forma um pouco errônea. Bom, aqui eu aferi, a temperatura está em 85 graus, eu já posso verter a fase oleosa. Aqui no meu equipamento Fisaton 713, eu vou aumentar um pouco a rotação, vou colocar em torno de 2000 RPM para esse tipo de emulsão. Algumas emulsões especificamente exigem uma rotação um pouco maior. Setado aqui para 2000 RPM, agora eu vou verter sobre a fase aquosa a fase oleosa. Bom, após eu ter vertido a fase oleosa, vocês podem ver que ele já mudou de cor completamente, já ficou no aspecto branco, que é a característica da emulsão propriamente dita. Vou deixar agitar aqui por mais 1 ou 2 minutos, e aí eu vou cessar o aquecimento, remover da agitação e vou fazer o resfriamento do mesmo. O resfriamento pode ser feito com agitação manual em temperatura ambiente, ou caso você queira acelerar esse processo, você pode fazer o resfriamento com um banho de gelo. Para remover a hélice, eu vou dar uma dica para vocês, para que vocês não percam o produto. O que eu faço aqui no laboratório? Eu reduzo aqui, paro de agitar, subo o agitador um pouquinho e ligo até uns 200, 300 RPM. Vocês podem ver que ele vai jogar na parede do becker todo o excesso de produto. E a hora que vocês tirarem, a hélice está quase que limpa, sem nenhum excesso de produto. Vou tirar aqui a minha cinta, sempre deixando aqui para trás para a gente não estragar ela. E a emulsão está formada aqui. Ela ainda está quente, a gente vai resfriar ela. Sempre que a gente resfriar ela, a gente vai ganhar um pouco mais de viscosidade. Após resfriado o sistema, a gente pode fazer então a incorporação da fase termolábil. É extremamente importante a gente se atentar a quais produtos são termoláveis pelo risco que a gente corre de perder a eficácia do mesmo. No caso do sistema conservante, caso eu incorpore ele em uma fase que esteja muito quente, eu vou perder a eficácia antimicrobiana dele. Ou seja, já pensou você mandar para o seu cliente um produto e depois de algumas semanas aparecer uma cultura de mofo ou de bolor na casa dele? Não seria nada agradável para você. E no caso do modificador de sensorial, a gente está falando de amido. Ou seja, se eu for colocar ele em um sistema aquoso em alta temperatura, o mesmo vai fazer polimerização e vai formar grumos, o que não seria interessante. Então aqui com o meu sistema frio, eu posso fazer a incorporação do meu conservante e fazer a incorporação do meu modificador de sensorial. Após incorporado os dois, a gente volta aqui para o nosso Fisaton, com a hélice em pé, sem encostar com a chapa, coloco sobre a superfície, ligo devagar ele para que o pó não suba para cima. Então, com uma rotação inicial aqui de 100, 200 RPM, eu vou dando uma ajuda aqui com o becker, vou mexendo ele aqui para ele entrar na emulsão, para que esse pó não suba. Mesmo assim, você vê que sobe um pouquinho de pó, mas até aí tudo bem. Após incorporado o pó no creme, aí eu posso elevar um pouco a rotação. Vou colocar aqui uns 1000 RPM, já é o suficiente para que ele fique uniforme. E faço esse movimento de sobe e desce para que eu tenha uma uniformidade do creme no fundo do becker com o creme na superfície do becker. Feito isso, mesma dica para tirar o excesso de produto da hélice. Vou aqui, agito e removo o excesso. Bom, aqui a gente já tem a emulsão formada e pronta. Agora vocês podem me perguntar uma coisa que eu não expliquei aqui para vocês e pode gerar uma certa curiosidade. O equipamento ele possui 2 eixos.
Qual que é a diferença entre esses dois eixos? Quando a gente faz grandes quantidades maiores, é interessante que no processo que exija uma rotação mais alta, que é o processo de emulsificação, a gente utilize esse eixo primário aqui. Após formada a emulsão, para a gente resfriar a mesma, eu sugiro que vocês utilizem esse eixo que tem uma rotação menor, porém um torque maior. Só a gente verter aqui e eu posso fazer, por exemplo, o acople da hélice para que a gente tenha o resfriamento do creme. Caso tenha ficado alguma dúvida ou você tenha interesse em saber mais dos produtos da Fisaton, eu convido vocês a entrarem no site ou então em contato pelo telefone que está aparecendo aqui embaixo. Obrigado e até a próxima!